por volta de 2013, quando criou a sistemática do voto antecipado. Foi a primeira a atuar, a divulgar os processos dessa forma, e por muitos anos foi a única, né? Hoje, todos os colegiados do tribunal usam essa sistemática. E dentro dessa sistemática, todos os votos são apresentados previamente, são examinados, e, na maioria das vezes, os integrantes do colegiado manifestam o voto, seguindo a relatoria ou divergindo, né? E nós vamos trazer para a sessão apenas aqueles processos em que houve pedido de destaque, em que houve pedido de preferência, em que houve pedido de sustentação oral. E eu começo chamando o item 9, apelação civil, sequência 302143, distrito 25.2014, que é apelante o município de Chaval, apelante apelado do município de Chaval, apelante apelado Banco do Brasil. Da relatoria do desembargador Luciano. O doutor Francisco Amaral de Souza Júnior está presente? Não está presente? Bom, para ver o resultado, recursos de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Eu chamo o item 30, apelação civil, 005-1122 de 59.2021. Apelante José Valdemir de Lima e apelado município de Solenópolis, da relatoria da desembargadora Vilauba. O doutor Luiz Sérgio Barros Cavalcante está presente? Doutor, está presente, doutor Luiz Sérgio Barros Cavalcante. Doutor Luiz Sérgio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, eu vi, excelência. Então, o senhor pode iniciar a sua sustentação. Tem 15 minutos que o senhor tem para sustentar. Boa tarde, eminentes desembargadores, eminente relator. A ação é de uma singularidade bem peculiar. A parte autora, em processo inicial, ajuizou uma demanda de insalubridade no processo que está originário, né? E a época do processo inicial foi pedido um percentual de 20%, tá? Só que no decorrer do processo houve uma perícia judicial e o perito constatou o adicional de insalubridade, a insalubridade no percentual de 40%. Só que o juízo de piso prolatou a sentença de acordo com o pedido. Ele só prolatou com um percentual de 20%. Ou seja, ele não poderia ultrapassar o que o pedido inicial tinha sido feito, certo? Portanto, a prestação jurisdicional não se perfectibilizou. Ou seja, houve aí uma situação de decisão, não houve a coisa julgada. E aí eu estou aqui colocando para Vossa Excelência o artigo 504, que essa situação está dentro do artigo 504, que não houve coisa julgada. Certo? Se tinha mais de 20% para concretizar a decisão judicial, não houve coisa julgada, certo? Isso que nós estamos completando aqui, dirimindo para Vossa Excelência, nas minhas razões iniciais, é que não houve coisa julgada. Se não houve coisa julgada, a parte autora poderia pedir o restabelecimento dos outros 20% que estão declarados na
na decisão do perito. O perito concluiu pelo seu que a insalubridade é de 40%. O laudo pericial é bem claro, certo? Então, não houve coisa julgada, certo? É isso, excelência. É muito simples. A verdade dos fatos está estabelecida com fundamento na sentença. A sentença prolatou uma decisão de 20%, mas, na verdade, era 40%. Certo? Então, essa é a nossa embasamento de defesa, em que que nós estamos diante de uma coisa julgada formal. A coisa julgada formal é uma proteção que atua nos limites do processo em que foi dado, por ser um impedimento aos magistrados que não devem mudar a fisionomia e a estruturação, bem como outros elementos exteriores da sentença, uma vez que ocorra o trânsito em julgado. E esse é um pensamento do nobre civilista Humberto Teodoro Júnior. E nós se juntamos aí várias decisões dos tribunais de justiça informando quais são os casos de nova ação julgada material, redação da sentença reformada. Então, excelência, os motivos de defesa estão bem exteriorizados na peça recursal e eu peço provimento na decisão judicial. Obrigado, doutor Luiz Sérgio. Embargador Vilar, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Trocando o resultado, recurso conhecido e desse provido. Chamei 49, o agravo interno civil 0638557, dígito 96.2022, que é agravante Arruda Carneiro Empreendimentos Imobiliários Limitada, agravado município de Sobral. O doutor José Amauri Batista Gomes Filho está presente? O senhor dispensa, doutor Amauri, a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Washington, excelentíssima desembargadora relatora Maria Velalba de Fausto Lopes, excelentíssima desembargadora Joriza Pinheiro Cavalcante, excelentíssimo desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, senhoras e senhores, minha boa tarde. De início, excelência, esclareço que o recurso, em face de uma decisão que, no nosso entender, data máxima vinha foi omissa, proferida num agravo de instrumento, em que se requereu o pedido de efeito suspensivo ativo, numa ação de desapropriação originária da primeira vara da comarca de Sobral. E a decisão que foi agravada lá na origem diz respeito a um recorte, uma dedução no depósito prévio do valor de uma indenização decorrente de uma desapropriação de um imóvel para fins de utilidade pública. Certo? Pois bem, explicando melhor, lá na origem, o município de Sobral, ele desapropriou o imóvel da agravante para fins de utilidade pública, onde ele pretende instalar uma casa de saúde da família lá de Sobral. E esse imóvel é um imóvel que já era tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pois bem, o município de Sobral, ele depositou, avaliou o imóvel no valor de R$ 1.167.000 e requereu autorização ao juízo, e o juízo concedeu, para depositar apenas a quantia de R$ 380.000. Aliás, R$ 321.000. Por que isso, excelência? Porque ele entendeu que a diferença, os 851 milhões de reais, esse valor ele seria
um valor que a agravante teria que ter despendido com a construção e reforma desse bem que já se encontrava tombado, certo? Perante o IFAM. E, na verdade, de cara, a gente já percebe que existe flagrantemente uma violação ao princípio da justa e prévia indenização, especialmente o artigo 5º, como está lá positivado na Constituição, artigo 5º, inciso 24, e artigo 82 do texto constitucional. A gente esclarece de início que esse tipo de obrigação de restaurar, reformar e manter o bem tombado é uma obrigação de natureza própria terrena. Ela acompanha a coisa, não acompanha o proprietário, mas acompanha a própria coisa. E aqui eu invoco a doutrina, dizendo que na obrigação própria terrena, a transmissão é automática, independentemente da intenção específica do transmitente, e o adquirente do direito real não pode recusar-se a assumi-la. Então, portanto, sendo obrigação de caráter próprio terreno, deduz-se, nós temos duas conclusões. Primeiro, caberia ao município assumir essa obrigação de reformar o bem e, ao mesmo tempo, isentar de toda e qualquer relação jurídica que até então existia entre a agravante e o IFAM. Não há mais razão para isso, porque a obrigação acompanha a coisa. Também por um outro motivo. Todos sabemos que a desapropriação também é uma das formas originárias de aquisição do domínio, certo? Mas tem um agravante maior envergadura ainda na decisão do magistrado. É que esse decote, essa dedução, e principalmente dessa quantia tão expressiva, de R$851 mil, ele foi feito sem que houvesse, senhor presidente, previsão alguma na legislação e nem no texto constitucional. A regra, todos sabemos, é que a indenização deve ser prévia e justa. O texto constitucional apenas afasta esse princípio na indenização para fins urbanísticos, quando a indenização é feita através de título da dívida pública, na indenização para fim de reforma agrária, quando é feita com título da reforma agrária, e na desapropriação com fisco, que muitos entendem até que nem desapropriação é, mas com fisco. E, descendo em nível infraconstitucional, na legislação ordinária, na lei nacional, no decreto-lei 3365, que disciplina as desapropriações, a única hipótese de decote, de dedução que existe, é quando aquele imóvel ele possui dívida fiscal e essa dívida está. Não basta só possuir. Essa dívida tem que estar escrita e já com a execução fiscal ajuizada. Tirando essas hipóteses, não existe nenhuma outra hipótese, por mais que se queira fazer justiça com as próprias mãos. Mas nós não estamos num estado policialesco, né? Não podemos fazer justiça com as próprias mãos, temos que obedecer o princípio da legalidade administrativa, temos que obedecer o princípio do Estado democrático do direito, com base no qual se escora toda a conduta administrativa. E nós também, quando falamos disso, nós estamos falando em juridicidade administrativa. Porque, na verdade, ocorreu um desrespeito para a decisão a decisão do magistrado, diz respeito à Constituição e ao direito fundamental da empresa de ter sido indenizada corretamente, de maneira justa, e não através de um decote, na verdade, de uma sanção, de uma penalidade que foi colocada de forma aleatória e com só venha de maneira arbitrária pelo juízo de origem. Certo? No caso concreto, Excelência, a gente há de ponderar que, ainda que fosse possível
esse decreto, ainda que tivesse lei exigindo esse desconto no valor da desapropriação, relação entre IFAM e o expropriado é uma relação. Relação entre o ente expropriante e o expropriado é outra relação jurídica. Mas esse valor de 851 mil que foi descontado foi um valor atribuído unilateralmente pelo município de Sobral, com base em apenas uma única planilha, desembargadora Heloísa. Uma única planilha. A ação não se fez acompanhar nem sequer do projeto de reforma, nem ainda cuidou de especificar, de dizer, de demonstrar que aquela reforma estaria atendendo até as próprias diretrizes do IFAM. Nada disso aconteceu. E a outra autoridade de primeiro grau, ela, para justificar esse valor vil que foi dado, que foi concedido à empresa, no valor apenas de R$321 mil, de um modo que vale até muito mais, vale até mais de 3 milhões de reais. Mas aqui nós não estamos discutindo isso, vamos discutir no momento adequado. Mas para pagar apenas esses R$321 mil, a autoridade de primeiro grau disse, olha, ele havia comprado em 2010 o imóvel por 100 mil, e, de acordo com a atualização monetária, esse valor chegaria a pouco mais de 300 mil. Eu entendo razoável que pagar R$321 mil, eu entendo razoável seria o suficiente para pagar essa indenização. Que, embora o depósito seja prévio, todos sabemos aqui, ele deve se aproximar, nós sabemos ainda que vai haver perícia em primeiro grau, mas ele deve se aproximar do valor real do bem. Então, são essas as razões. O município, ele, quando desapropriou o imóvel, ele sabia que o imóvel era tombado, ele sabia dessa oneração que existia sobre o imóvel e não pode agora querer se locupletar à custa do patrimônio da empresa, que já teve o bem subtraído, já é uma medida drástica, a desapropriação, e agora ficou sem a indenização justa e prévia, proclamada e aclamada na Constituição e nas legislações ordinárias. São essas as razões, eu agradeço a atenção de todos e peço o provimento do agravo interno. Obrigado, doutor Nauri. Desembargador Vilauba, alguma consideração a fazer? Sim. Senhor presidente, como Vossas Excelências viram, aqui trata-se de um agravo interno, nesse momento é um agravo interno, sobre um agravo de instrumento. Um agravo de instrumento, com certeza, há uma ação, né, antes deste agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento veio à minha relatoria e tratava-se, inclusive, vamos dizer, estou reiterando, é um agravo de instrumento, que eu não iria jamais entrar no valor da indenização, porque foi pedido efeito ativo, né, pelo doutor Maurinho, pessoa por quem eu tenho muito, muito respeito. Foi pedido um efeito ativo para mudar o valor da indenização no agravo. E no recurso, eu ponho aqui, contudo, cumpre destacar desde logo que o próprio recorrente declarou no tópico 2 do agravo de instrumento, denominado de objeto do recurso, que se insurgia contra a decisão que determinou a emissão provisória da posse do poder público expropriante, sem observar os critérios estabelecidos para o depósito prévio. Então, era um pedido de efeito ativo que não teria como, porque aí, como ele mesmo falou, na ação própria, né, deste agravo de instrumento, vai ser discutida essa perícia, vai ser discutido, já estão discutindo. Não teria como se fazer no agravo de instrumento, a não ser examinar a questão da emissão. A emissão já fora determinada. A questão, né, do depósito prévio, nós sabemos, viemos da Fazenda Pública, tem que ser prévio, justo, né?
e tudo mais. A questão do justo vai ser discutido no juízo ACOR, que eles vão questionar tudo. Mas nem tampouco no agravo de instrumento, nem tampouco, né, nem no agravo do instrumento, nem tampouco no agravo interno. Então, se questionou aqui o efeito ativo do agravo do instrumento, referente à emissão da posse. Isso aí não havia o que se discutir. Então, mantenho, né, o meu voto, Vossa Excelência pode proclamar. Vou programar, então, o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 58, apelação 5.002.5409, distrito 17.2016. Apelantes José Filho Canuça Neto e outro. Apelado do Ministério Público do Estado do Ceará. Advogado Eugênio Duarte Vasques, está presente? Doutor Eugênio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos para a sustentação. Ah, sim. É. Parcialmente, né? A origem. Tá bom. Pois é. É porque tinha aqui parcialmente provido, eu não sabia o alcance do... Né? Então, programa de resultado de recurso conhecido e parcialmente provido. O erro improcedente, que não foi feita, né, regularmente as citações, intimações, então o retorno, a sentença anulada e retorno dos autos à origem, certo? Ok. Então, perfeito. Tá bom? Boa tarde. Tudo bem. Eu chamo o item 86, a apelação civil, sequência de 308499, distrito 34.2017. Apelante Cenário Gomes da Silva e apelado INSS, advogado Benedito Dias de Albuquerque, Tissá. Presente, Excelência. Rosa Mendonça. Vossa Excelência me vê, me escuta bem? Doutor Benedito, o senhor é o advogado do senhor Cenário, não é isso? Isso, Excelência, correto, da parte autora. Eu acho que a decisão colegiada já atende ao seu constituinte, porque foi no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Posso proclamar o resultado? Sim, Excelência, nesse sentido, a parte autora não tem interesse em sustentar. Fica satisfeito com o voto. Recurso conhecido e provido, declarando a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos à origem. Obrigado, Excelência. Boa tarde e boa sessão. Boa tarde. Chamo 112, o agravo interno civil, 0620781, distrito 20.2021. Agravante Siemens Gamesa Energia Renovável Limitada. E agravado no município de Itarema, da relatoria do desembargador Luciano, doutora Gabriela Pelitiotti Lins, está presente? Presente, Excelência. Doutora Gabriela? Olá, presente, Excelência. Estão me ouvindo? Olá? Estamos ouvindo, sim, doutora. Ah, desculpe. Ela está presente ou não está ouvindo? Doutora Gabriela, nós não estamos ouvindo a senhora, viu? Agora estão me ouvindo? Agora sim. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispense, muito obrigada. Então a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral. Perfeito. Muito obrigada. Primeiramente, uma boa tarde, excelentíssimos desembargadores, Terceira Câmara. É um prazer estar aqui presente mais uma vez. Prometo ser muito breve. Trata-se na origem de uma execução fiscal que foi ajuizada pelo município de Itarema e que, agravante, ofereceu como garantia uma apólice de seguro-garantia que foi reconhecida pelo juízo ACOR como garantia integral do crédito tributário.
E aí, a agravante, segundo consta na petição dos autos de 15 a 19, de folhas 15 a 19, ela requereu, em razão da garantia do juízo, que fosse emitida, né, a certidão de regularidade fiscal da empresa perante o município de Itarema, do estado do Ceará, e que fosse determinada também a sustação de protesto extrajudicial do título executivo executado. E aí, ao receber, foi proferida, né, a decisão, ah, postergando, né, a análise do efeito da aceitação da garantia até que fosse analisado o pedido de efeito suspensivo nos embargos da execução fiscal opostos. E aí, nessa oportunidade, né, foi proferida a decisão conferindo o efeito suspensivo aos embargos de execução fiscal, contudo, afastando, não deferindo, né, o pedido de sustação desse protesto extrajudicial. Aí, a partir de tal decisão, foi interposto o agravo de instrumento, né, pela hora agravante, que foi negado monocraticamente, sob o entendimento que a decisão proferida pelo juiz Acó, ela estaria em sintonia com os julgados dos tribunais superiores, quando admite o protesto como uma forma alternativa de cobrança. E aí, em face de tal decisão, foi interposto o agravo interno, uma vez que essa decisão ela deixou de considerar que, nesse caso analisado, não se busca questionar a legitimidade da situação do protesto extrajudicial, mas ele é ilegal ou até inconstitucional, de maneira que ela está pautada em fato incontroverso, que é a existência de garantia idônea integral e também que foi analisado, inclusive na decisão de embargos de execução fiscal, que há a fumaça do bom direito e o justo receio aqui presente, né? Todos os requisitos para o deferimento. E aí, além disso, é muito importante lembrar que, uma vez que há uma garantia integral e idônea nos autos, que foi conferido o efeito suspensivo, não há porque é uma dupla constrição do bem da agravante. E aí também, a partir dessa decisão, né, quando interposto o agravo interno, foi interposta uma nova, foi proferida uma nova decisão, não conhecendo do nosso agravo interno, dizendo que haveria sentença proferida em primeiro grau. Contudo, conforme demonstrado, inclusive em memoriais distribuídos aos excelentíssimos desembargadores, ao excelentíssimo relator, não há sentença proferida ainda nos embargos de execução fiscal de origem. Inclusive, a última decisão dos embargos de execução fiscal de origem é justamente a decisão deferindo o efeito suspensivo aos embargos. Então, ainda está na fase de conhecimento, não há sentença, por isso que interpusemos esse novo agravo interno, demonstrando que acabou incorrendo com a devida vênia em erro de premissa a decisão proferida. Por isso, rogamos que nosso agravo seja deferido, a fim de que seja reconhecido que não há sentença proferida em primeiro grau. Além disso, há garantia idônea nos autos, há também o reconhecimento de todos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, né, pelo juízo Acó nos embargos de execução fiscal. De maneira que a sustentação do protesto extrajudicial se mostra a melhor medida para que não haja a dupla constrição. Esse é o entendimento do TJ Ceará, assim também como do STJ em repetitivo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Desembargador Washington, apenas o fato de que a ação da execução fiscal, de fato, a princípio foi negado o efeito suspensivo, entretanto, houve uma alteração na própria ação, em que houve a perda do objeto, a perda superveniente do objeto em relação ao agravo de instrumento e os demais recursos internos. Por isso que o voto era no sentido de considerar o recurso prejudicado. Eu mantenho o voto. Eu não ouvi bem, desembargador Luciano. Eu mantenho o voto, Qual foi desembargador. a situação fática que mudou? Que tornou-se objeto do agravo? Porque
o juiz alterou nos embargos, ele atendeu a decisão nos embargos à execução. Certo? Não é uma decisão determinativa, mas ele atendeu ao pedido. Por isso que o agravo perdeu o objeto. Ok. Então, pegando o resultado, houve a perda do objeto, recurso prejudicado. Eu chamo o item 125, apelação civil 001-2799, dígito 48.2012. Apelante Francisco Jean Gomes da Silva e apelado Estado do Ceará. É apenas pedido de preferência do programa resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 142, o agravo de instrumento 062-6942, dígito 12.2022. Agravante, Keliane Amorim Cruz. Agravado município de Cascavel. Relatora desembargadora Roriza. O advogado Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva. Está presente? Bom, não está presente, vou procurar o resultado. Recurso não conhecido. Eu chamo o item 194, apelação civil, sequência 30-6258, dígito 24.2017. Apelante Cícera Rodrigues de Aragão. E apelados Fundação Niro Faena e outro. Da relatoria da doutora Rosa Mendonça. Está presente o doutor Rômulo Lambolio Medeiros Correia. Presente, excelência. Doutor Rômulo? Oi, excelência, o senhor me escuta? Nós não estamos ouvindo o senhor. O senhor me escuta, excelência? Agora sim, melhorou. Ah, jóia. Se o senhor tiver o microfone desse lapela, facilita muito, viu? O notebook está um pouco aqui embaixo. Eu aproximo ele mais aqui um pouquinho. Está melhor, excelência? Agora sim. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então o senhor tem 15 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Excelente presidente, relator, Ministério Público, todos presentes, meus sinceros cumprimentos. Excelência, sem muita delonga, o caso ele é assim, de uma singularidade e de um fácil entendimento. A nossa sustentação oral é no sentido de chamar a atenção de Vossas Excelências para um ponto no processo que, data vênia, é um divisor de águas. Qual é esse ponto, Excelência? Indo direto ao cerne da questão. O edital trata-se, né, desculpa, Excelência, trata-se de uma apelação que a requerente surgiu da decisão de primeiro grau. Ela é participante do concurso para a Guarda Municipal. O edital ele foi um edital de Guarda Municipal e agente de trânsito. Descendo direto ao cerne da questão. O próprio edital ele diz que, aos participantes da Guarda Municipal, só haverá uma única fase de prova objetiva, que está lá descrito no item 4 do edital, que Vossas Excelências podem analisar melhor, está na página 23 dos autos virtuais. Ao passo que o cargo de agente de trânsito, ele seria submetido a duas fases. Eles seriam a de prova objetiva e exame físico. Então, feito essa explicação, o que foi que aconteceu? A administração do concurso, a prefeitura e a banca examinadora, eles convocaram os candidatos de guarda municipal para fazer exame físico. Ou seja, descumprindo o edital. O edital é bastante claro, Excelência. Em vários pontos, o edital fala que exame físico é exclusivamente para candidatos de agente de trânsito. E a requerente, ela se inscreveu para agente municipal. Ou seja, ia ser apenas uma única fase. Ocorre que, ao prestar o concurso, ela ficou em 17º lugar de 13 lugares. Quanto a isso, não se está se questionando.
sabe-se da expectativa de direito. Ocorre, excelência, que por uma nulidade desse ato, ou seja, pessoas que estavam atrás da requerente, por exemplo, em 38º lugar, isso aí consta, a gente fez a nossa petição inicial, na folha 12 especificamente, a gente chamou a atenção para isso. Essa pessoa que estava em 38º lugar, que também estava concorrendo à Guarda Municipal, pelo fato de realizar o exame físico, que não era para existir, o edital é bem claro nisso, obviamente a requerente nem se preparou para isso, porque o edital foi bem claro, inclusive no seu anexo 1, está na folha 109 dos autos virtuais, informa que é apenas de uma fase. Essa pessoa do 38º lugar passou à frente da requerente, ficando em, eu anotei aqui, ficando na 13ª colocação. Ou seja, pelo fato de haver uma nulidade no decorrer do processo de concurso, ou seja, o edital não foi observado, e o edital ele faz lei entre a administração pública e todas as partes do processo de concurso, houve uma quebra dessa lei que acabou por prejudicar muito a requerente. Data vênia, excelência, a gente entende que pelo fato de haver um exame físico que enxergamos ser nulo de pleno direito, porque não consta no edital, houve a preterição da requerente, uma vez que a pessoa que estava concorrendo no mesmo cargo que ela para a Guarda Municipal, de 38º lugar, foi para 13º. Então, assim, a gente entende, essa é a nossa sustentação, no sentido de requerer a reforma da sentença de primeiro grau, tendo em vista que essa nulidade ocorrida, ou seja, a convocação de candidatos, a quebra da lei do próprio edital, onde candidatos foram convocados, onde não havia essa previsão do edital, essa previsão legal, causou essa nulidade, causou esse prejuízo à requerente, uma vez que, repetindo, pessoas que estavam atrás dela passaram na frente dela, onde a gente, data vem, a gente enxerga que houve preterição nesse caso. Então, assim, reiteramos o pedido da exordial, essa presente sustentação oral tem o fim de requerer Vossas Excelências entendam, enxerguem a nulidade, uma vez que o edital foi descumprido, e a reforma da sentença por não ter dado a melhor interpretação do direito, Excelência. Obrigado, doutor Rômulo. Doutora Fátima, Vossa Excelência, quer fazer alguma consideração? Não, Excelência, pode proclamar o resultado. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 224, apelação 5020, 4264, 252.2022. Apelante, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Apelado, José Maria Rodrigues de Matos, da minha relatoria. Doutor Jonathan Oliveira Monte Soeiro, está presente? Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 260, desembarque de declaração 5017, 90, 60, 92.2017. Embargante Ford Motor Company Brasil Limitada, embargado Estado do Ceará. É só um pedido de preferência. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Vou chamar agora, então, os processos com pedidos de vista. Eu chamo o item 1, apelação, remessa necessária 002-3287-92.2018. Remetente, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Itauá. Apelantes, apelados, Adriana Desidério Torquato e outros. E apelado, município de Itauá, da minha relatoria. Na sessão precedente do dia 27/2, proferi voto, no sentido de conhecer do recurso para dar parcial provimento. Em seguida, após a sustentação oral do advogado das partes, apelantes apelados,
doutor Edmilson Barbosa Francelino Filho. A desembargadora Vilalba pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, adiando o julgamento que será retomado nesta sessão. Desembargadora Vilalba, como vota Vossa Excelência? Presidente, o doutor também aqui presente, eu realmente pedi vista, era uma... Desembargadora Vilalba, são dois processos. Sim, Eu acho que o resultado é o mesmo, eu vou é chamar mesmo. logo um outro. O item 2, apelação remessa necessária 0023286, distrito 10.2018, remetente ao direito da Pedra Vela Silva da Comarca de Itauá, apelante apelado, apelantes apelados, Leandro Alexandre Feitosa Antunes e outros, e apelante apelado do município de Itauá. E o histórico é exatamente o mesmo. É o mesmo. Inclusive, já até foi votado acompanhando Vossa Excelência. Eu só queria esclarecer, né, aqui deixar registrado, que nós já tínhamos uma decisão da terceira num processo similar, então não tinha como ser diferente. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Luciano, como vota Vossa Excelência? Desembargador Washington acompanha o relator. Ok, obrigado. Vou proclamar o resultado, ator por unanimidade, acordo em conhecer dos recursos para dar espaço ao provimento nos termos de voto do relator. E vamos então para os... Que processo? Que processo é esse aqui de novo? Já foi julgado? Agora não. Não pode. Eu trato disso. Cor ampliado. Item 3. Apelação civil 020, 06, 60, distrito 80, ponto 2022. Apelante, o Estado do Ceará, e apelada Francisca Zita dos Santos, da relatoria da doutora Rosa Mendonça. Síntese do julgamento. Na sessão realizada no dia 3/2, a relatora preferiu o voto no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento e conhecer do reexame para manter a sentença inalterada. Em seguida, a desembargadora Vilalba pediu vistas e proferiu o voto divergindo da relatora no sentido de conhecer e dar provimento à apelação e ao reexame necessário para anular a sentença de origem. Em face da divergência apresentada e diante do resultado não unânime, restou suspenso o julgamento do presente recurso, a fim de viabilizar o julgamento ampliado nos termos do artigo 942 do CPC. E hoje nós vamos prosseguir esse julgamento. E eu indago como vota Vossa Excelência, desembargador Luciano. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Desembargadora Jorinha, como vota Vossa Excelência? Também acompanhando a divergência, presidente. Eu também vou pedir vinha a relatora, vou acompanhar também a divergência. Então, proclamo o resultado. Recurso em reexame conhecidos e providos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem e lavrará o acordo na desembargadora Vilalba. Eu chamo o item 61, apelação civil 005 0145, distrito 91.2021. Apelado do município de Santa Quitéria. Apelado Antônio Íris Martins Mororó. Da relatoria da desembargadora Vilalba. Desembargador Luciano, como vota Vossa Excelência nesse processo? É o número 61, eu creio que eu já votei, desembargador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que eu já votei. Tá, eu acompanho a relatora. Obrigado. Proclamo o resultado. Recursos conhecidos, desprovido do município de Santa Quitéria
e provido o do autor. Eu chamo o item 154, apelação remessa necessária, sequência de 5 zeros, 65, dígito 80.2016. Remetente juiz de direito da Vara Única da Comarca de Araranguá. Apelante, Estado do Ceará, e apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Da relatoria da desembargadora Joriza, procura o resultado de remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida. Os processos adiados. Os itens 11, apelação civil 015, 26, 77, 19.2013, o item 22, o agravo de instrumento 063, 57, 18, 98.2022, o item 127, apelação civil, sequência de 3 zeros, 9299, distrito 26.2011, o item 153, apelação remessa necessária, 004-8700 de 50.2009, o item 163, apelação civil 005-0154 de 68.2020, o item 171, apelação civil 071-0900 de 59.2000, o item 210, apelação civil, sequência de 3 zeros, 1557 de 11.2026, o item 211, apelação civil, sequência de 3 zeros, 3312 de 42.2016, o item 212, remessa necessária civil, 001-0258 de 41.2015, o 214, apelação civil, 00575, retificando, 0057156 de 53.2021, o item 216, apelação civil, sequência de 3 zeros, 8042 de 41.2013, o item 246, apelação remessa necessária, sequência de 3 zeros, 8752 de 33.2019, o item 249, é apelação civil 005, 0014 de 8.6.2021. Esses, então, foram adiados por indicação dos respectivos relatores, retirados de pauta por indicação dos relatores. O 69, embargo de declaração civil 058, 2622 de 40.2000, o item 88, apelação civil, sequência de 4 zeros, 394 de 63.2009, o 106, embargo de declaração civil 063, 6831 de 87.2022, o item 122, apelação civil 003, 3301 de 75.2012. Esses foram os processos retirados de pauta por indicação da relatoria. Houve um processo em que a advogada manifestou-se agora durante a sessão no chat, pedindo para fazer sustentação oral. Isso não é possível, nós temos um regramento aqui no Tribunal de Justiça, o pedido tem que ser formulado previamente e nos próprios autos. Até a sexta-feira, às 18 horas. Infelizmente, assim. E pedir preferência, então, como pedido alternativo. Então, vamos proclamar o resultado. Eu chamo o item 139, o agravo de instrumento 0630091, dígito 21.2019, em que é agravante, Companhia Brasileira de Distribuição, agravado no Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza, proclama o resultado, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. Todos os demais processos constantes da pauta e que não foram chamados aqui na sessão já estão julgados e eu vou, nesse momento, indagar se os integrantes de cada turma mantêm os votos já manifestados previamente. Desembargadora Vilaro, Vossa Excelência confirma os votos lançados previamente? Confirmo, Excelência. Desembargador Luciano, Vossa Excelência confirma os votos lançados previamente? Confirmo, presidente. Obrigado. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência confirma os votos lançados previamente? Confirmo, presidente. Doutora Rosa Mendonça, Vossa Excelência confirma os votos lançados previamente? Sim, Excelência, confirmo. Então, eu também confirmo os votos lançados previamente. Esses processos estão julgados e o resultado será publicado logo após o encerramento da sessão. Eu agradeço a presença de todos e vou indagar. Há algo mais a tratar? Sim, eu queria só fazer uma
uma consideração que, se não me engano, hoje é o último dia que temos a doutora Rosa conosco, e eu queria expressar a satisfação que foi trabalhar com Vossa Excelência. É um desafio substituir um desembargador do quilate da desembargadora Iracema, né? Estamos todos com saudade dela, mas, de toda forma, foi uma alegria conviver, né, com Vossa Excelência, e assim, a sua atuação foi muito responsável, muito cuidadosa, então é só para agradecer e parabenizá-la. Eu também quero me presidente. manifestar porque a doutora Rosa teve uma convivência conosco, acho de cerca de 3 meses, né? E foi 4 meses, né? Então foi um tempo muito bom, nós nos acostumamos com a sua presença, né? A senhora é uma excelente jogadora e certamente muito em breve vai estar nesse colegiado, mas como titular, não mais como juíza convocada. Alguém mais? Pois é, Eu acompanhando também me aqui o acosto. voto de Vossas Excelências, a doutora Rosa foi uma surpresa, assim, de tranquilidade, de posicionamentos, né, desembargadora Joriza. Ela chegou, como todos nós chegamos, né, preocupada, o que é muito bom, chegou preocupada, meio receosa. Não, Rosa, vai dar tudo certo. Agora, essa tranquilidade da desembargadora Rosa, eu estranhei bastante, porque ela vem de uma vara muito de loucuras, né, que é uma vara da violência contra a mulher, né? Violência doméstica, é assim que se fala, desembargadora. E ela passa essa tranquilidade, o que é muito bom, e eu fiquei muito impressionada. Eu sempre, nós todos, quando vamos julgá-la, a gente sempre fala, né, da trabalhadora que Vossa Excelência é. E eu imagino, como juíza, né, de uma vara dessa, essa tranquilidade faz toda a diferença, desembargadora. Foi muito bom conviver com você. Eu também, senhor presidente, gostaria eu gostaria também de me acostar às manifestações da Joriza, e a sua e a da Vilauba. Eu conheço a Rosa há muito tempo, e é verdade que a Rosa ouve-se muito bem nessa convocação. Parabéns, Rosa. A senhora quer falar alguma coisa, Rosa? Sim, agradecer, fui muito bem acolhida nessa turma por todos vocês. Então, para mim, também foi uma surpresa, né? Para mim, foi um trabalho fantástico. Eu acho que, assim, todo juiz, toda juíza, né, que almeje, né, chegar ao segundo grau, deveria passar por vamos dizer, por um estágio, né, desse. Então, é muito importante a gente ver como é que funciona, né, as câmaras, porque a gente que está no primeiro grau, a gente imagina, mas nada como você vivenciando. Então, assim, para mim foi muito aprendizado, uma matéria assim que há muito tempo eu não via, né, que é o direito público, e me apaixonei mesmo pela matéria, né, achei muito boa, e assim, essa calma, viu, eu vim ter aqui, porque lá porque bem na vara da violência doméstica a gente é bem acelerado mesmo, né? Mas aqui, assim, eu exerci isso aí com muita tranquilidade e foi um aprendizado. Então, eu estou muito feliz com o acolhimento, né, de todos vocês. Agradeço a desembargadora Iracema a confiança, né, por ter entregue, né, essa matéria, o gabinete dela nas minhas mãos. Eu agradeço demais a ela, né, e a todos vocês. E aqui eu me despeço, agradecendo muito. Obrigado, doutora Rosa. E essa terceira Câmara é minha casa desde que eu cheguei aqui no tribunal. Porque logo que tomei posse, tomei assento na terceira Câmara. Saí para exercer cargos de direção, fui vice-presidente, fui presidente, e, para minha sorte, retornei para a terceira vara da Fazenda Pública, que é raríssimo, né? O presidente, quando sai, vai para onde tem vaga, né? Para minha sorte, era o desembargador Belardo que estava indo para a vice-presidência, e eu pude tomar assento novamente aqui. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Ok, boa tarde.
Boa tarde a todos.